Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e nosso bate-papo de hoje será com a Michele Mello. Ela é especialista em decodificação humana. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando! Noir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oublie. E o Atual Chique de hoje, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nossa convidada é Michele Mello. Ela é especialista em decodificação humana e desenvolvimento pessoal. Tudo bem, Michele? Tudo bem, gratidão estar aqui com vocês. É uma honra ter recebido esse convite. Estou muito feliz. Legal. Eu gostaria de agradecer a sua presença também e aproveitar a oportunidade para estender esse tipo de trabalho que você faz para os nossos parceiros, que é um serviço muito importante e ajuda bastante no desenvolvimento aí. Fica aberto para os nossos parceiros a fazer essa consulta e te procurar para fazer um trabalho, né? Gratidão, fico muito Michele, eu honrada. queria que você falasse um pouco do seu trabalho, no que consiste o seu trabalho, para explicar para as pessoas que estão curiosas, né? Assim como nós também estamos. Porque eu acabei elogiando, mas não detalhei o que é, mas eu venho acompanhando, né, Michele? Bom, eu trabalho com desenvolvimento pessoal de uma forma integral, alinhando corpo, mente e espiritualidade, porque dentro das minhas crenças, você trabalhar o ser humano de forma separada, você acaba perdendo muita riqueza de detalhes. E eu acredito que nós somos códigos vivos, que precisam ser decodificados. Então, fazendo esse trabalho de forma integral, você consegue ir muito mais além e alcançar os seus objetivos muito mais rápido do que pessoas que acabam dividindo, separando o ser humano dentro desses pilares. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Tem que ser seguida à risca, né, para poder desenvolver, né? Sim, eu costumo dar um exemplo assim, que é como quem quer emagrecer. Às vezes vai ao nutricionista, vai ao nutrólogo, pega uma dieta e tenta seguir. Só que muitas das vezes a comida ela está sendo usada como um escape emocional de algo que muitas das vezes a pessoa nem identificou ainda. Então, às vezes, na maioria dos casos, não conseguem seguir a dieta, acabam se desmoralizando por não ter conseguido seguir mais um objetivo e não sabem mais o que fazer e acabam se tornando desistentes. Então, quando você alinha, descobre qual que é a falta, ou qual que é o excesso emocional que essa pessoa tem, que ela está descontando na comida, ou seja, você une o corpo e a mente, é o combo perfeito. E é o que eu vejo que falta muito. Essa equalização, né? Tem que ter uma equalização. Né? E quando a pessoa procura você, qual é o objetivo dela? São vários. Então, as pessoas buscam primeiramente pela parte emocional. Então, muitos conflitos internos, procrastinação, falta de ânimo, depressão, ansiedade. E ali, dentro do meu processo, o que eu faço? Eu tenho parceiros que trabalham comigo dentro de várias áreas. Primeiro passo, preciso que você faça exames de sangue. Porque existem muitos quadros depressivos, muitos quadros de ansiedade, que podem ser questões hormonais ou podem ser falta de vitamina. Se eu entro só com a parte emocional, sem entender como que está o corpo... Não vai. Eu não vou sair daquele estágio que a pessoa quer que eu tire ela. Então, beleza, fez os exames, está ali com déficit de alguma coisa, vai suplementar, e aí eu tenho parceiros dentro dessa linha. Ok, descobrimos que
está um pouquinho desregulado, mas não que justifique todos aqueles outros sintomas. Aí a gente entra com a parte emocional dentro do que a pessoa está trazendo. E não elimino a parte espiritual, que é importante também. Né? Que para mim é a base. E geralmente, e qual dessas partes a pessoa tem mais problema? É nessa parte do hormonal ou é na espiritual? Eu costumo dizer que depende. Só que vou te falar de uma descoberta que eu fiz recentemente. Você viveu um trauma na sua infância. Vamos supor que você viveu num ambiente muito caótico. Então, você estava ali com o botão do cortisol acionado o tempo inteiro, precisando ficar hipervigilante, porque você não sabia quando que uma situação ruim ia acontecer. Então, você estava vivendo um trauma emocional, só que esse trauma mexeu com toda... O seu metabolismo. Né? O seu metabolismo, exatamente. Então, mesmo às vezes curando a parte emocional, o dano colateral ficou no corpo. E aí a gente tem um ponto, que os resultados de exames que saem, que a gente faz, seja em SUS ou convênio, o nível basal ali que eles dizem que você está bem, que o seu resultado está normal, na verdade é para te manter assim, vivo, respirando bem, né? e conseguindo andar e fazer as suas tarefas no dia a dia. Só que não para performance. Não um resultado que coloque você para ser mais de você, né? A sua melhor versão. E aí é onde entra essa parte de suplementação com naturais que muda totalmente o jogo. Mas você, com a sua experiência toda, a hora que você olha para uma pessoa, você já sabe mais ou menos o problema dela? Sabe? A parte emocional. Você deve acertar bastante. Mas precisa ver os exames, né? Porque vai turbinar a pessoa para dar um upgrade nela, né? Vai turbinar. Mas olhando para o perfil de cada pessoa, eu já sei qual que é mais ou menos o tipo de ferida que a pessoa tem. Tá. É como a gente estava conversando ali nos bastidores. As pessoas que são mais difíceis de lidar são pessoas que sofreram muito, então elas levantaram barreira de proteção. Já é um diagnóstico mais difícil, é? Não, é mais fácil. Mais fácil. Mas ela tem essa barreira. Por quê? Enquanto mais ferida a pessoa é, mais ela é resistente, ela né? quer se proteger, menos ela criou obstáculos, né? Exato. Então, interessantíssimo. Barreiras. Enquanto mais difícil é uma pessoa, mais fácil é identificar até a ferida, ou seja, o trauma que ela viveu na infância. A experiência dela, igual a sua experiência de consórcio. Igual a sua experiência. Exato. Michele, qual a ligação de Jesus com o desenvolvimento humano e as histórias? Bom, assim, eu costumo dizer que Jesus é a minha referência em desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Porque ele vem quebrando vários conceitos dentro de histórias que nos colocam num looping. Então, por exemplo, vivemos uma situação hoje, no aqui e no agora. Enquanto eu não decodifico qual que é o aprendizado que essa situação quer me oferecer, eu fico em negação. Então, eu fico aqui, rodando em círculos dentro dessa história. Eu fiquei presa, eu estou no looping. Só que o tempo não para, ele continua acontecendo. Então, o que acontece? Eu estou perdendo a vida preso aqui num ciclo infinito. E aí, as metáforas que Jesus utilizou é justamente para nos tirar desse looping, desse aprisionamento dessas histórias. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem disruptiva e é a primeira vez que eu vou falar isso ao vivo. Pode falar. Assim, aberto. O maior exemplo disso é, por exemplo, Jesus, ele nasceu de uma virgem. Isso é um código muito poderoso. Por quê?
Para o nosso racional, isso é impossível. Só que, para o nosso subconsciente, para a parte da nossa mente que não trabalha de forma automática, isso é uma quebra de padrão. E a quebra de padrão é o que faz a gente despertar e sair daquele looping. Só que o que acontece? O que aconteceu? Oh, Jesus nasceu da Virgem. As pessoas mergulharam dentro dessa história. Oh, Jesus nasceu da Virgem. E não se atentaram ao código que estava por trás, que era tirar a humanidade desse estado hipnótico que as pessoas vivem dentro de várias histórias. Desse ciclo, né, que se criou. Desse ciclo. E quando uma pessoa passa por um trauma, qual é o primeiro e maior efeito que isso causa na vida dela? Todo trauma faz nascer uma identidade, que não é a sua verdadeira. Ele te leva Ele te leva a assumir um papel que não faz parte. que não é a sua essência. Isso é benéfico ou não? Por um período é. Se torna mais forte. Uma defesa. Uma defesa. Porque, como eu falei, você está num ambiente muito caótico. Então, você desenvolve um comportamento para sobreviver naquela àquele situação. ambiente. No momento, aquele momento. Isso. Só que a grande questão é que depois aquele momento passa, aquela situação passa, Você mas está com aquela dosagem de... Entendi. Mas aquele comportamento fica. Vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana, em meditação, eu estava ali, me concentrando nas perebas que eu tenho, que eu preciso me curar. Que as pessoas acreditam que quem trabalha com desenvolvimento humano todo mundo não tem tem problema, Os né? seus problemas. Né? E aí começou a vir teimosia. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu quero. Aí depois veio convencimento. É um nível de persuasão, só que já desequilibrado. Na hora que estava vindo essas informações sobre mim, veio a minha sobrinha de 6 anos na mente. E aí ela gosta de falar muito. E na minha infância, eu não fui muito ouvida. Então, eu tinha sonhos, eu tinha objetivos, e a minha mãe sempre... Te podava. E eu falei assim, cara, isso está sendo espelhado na minha sobrinha. Em algum momento, ela tinha algo muito especial para mostrar para os adultos, e por alguma situação ela não foi ouvida. E aí, ela adotou esse comportamento de insistência. Então, a gente está conversando e ela quer a todo tempo que pare e escute ela. Só que ela já esqueceu o que ela queria mostrar. Aquele comportamento, ele se instalou automaticamente. Pela necessidade que ela Pela quer necessidade. Ou seja, já não é mais ela essência. Já é um comportamento que foi automatizado no organismo dela. Por não ter conseguido expor, né? E que está regendo os comportamentos. E aí foi quando veio uma grande sacada para mim, que é assim, na verdade, a criança ela é o sintoma vivo do que está de errado no ambiente familiar ou no ambiente em que ela está. Então, você acha assim, que todos os traumas são causados na infância? A maioria. Tem traumas que vêm da fase adulta também, mas a grande maioria é na infância. Olha, bem interessante. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo, não saiam daí, viu? Nosso papo está bem interessante. Voltamos já já. Apresento a vocês a Clínica de Estética Avançada Fabrícia Camacho, com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo.
Agende já a sua avaliação gratuita. Você, representante de consórcio que atua no mercado e ainda não teve a oportunidade de trabalhar com administradoras que te proporcionam agilidade, credibilidade, segurança e que apresentam estudos de grupo com efetividade na contemplação. Processo de contemplação rápido na palma da mão em seu celular. Venha para Brasil Bens e se cadastre nas administradoras dos maiores bancos do país e do mundo. Se você quer ter uma renda de 10 a 20 mil reais por mês e mudar a sua vida, você precisa assistir esse vídeo. Te convido a conhecer agora a Brasil Bens. Uma plataforma que desenvolveu um modelo de parceria entre as administradoras de banco e administradoras de consórcios particulares, realizando o cadastramento de parceiros comerciais para a venda de consórcio e financiamento. A Brasil Bens desenvolveu um modelo inovador e revolucionário que fará você ganhar dinheiro no formato home office ou em nossas estruturas próprias. Tudo isso sem ter que realizar nenhum tipo de investimento financeiro. Isso é incrível, não é? A Brasil Bens oferece toda a assessoria administrativa, contábil, jurídica, suporte ao cadastrado, treinamento direto na plataforma dos bancos e administradoras particulares, atualizações constantes. E ainda mais, você pode comercializar créditos de muitos produtos, serviços, motocicletas, automóveis, caminhões, maquinários, equipamentos agrícolas, imóvel urbano e imóvel rural. Agora é com você. Está na hora de usar a plataforma Brasil Bens a seu favor. Você entra com o desejo e a decisão de ter acesso a todos os nossos produtos e realizar a comercialização de cotas de consórcio. Essa é a sua chance. A Brasil Bens tem tudo pronto para você. Solicite nosso contato para começar a ganhar dinheiro. Brasil Bens, tudo em um único lugar. Voltando com o programa Atual Chique diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nossa convidada Michele Mello, ela é decodificadora humana. Michele, eu tenho uma dúvida aqui que eu fiquei bem interessante aqui no nosso bate-papo. Qual é o papel dos sonhos da nossa vida? Porque às vezes a gente sonha e pensa que é uma bobagem. Bom, o sonho é o que dá, o sonho de sonhar, né? De realizar algo é o que faz a gente acordar e viver nesse looping do dia a dia que a gente vive, de trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Mas que legal que você falou dos sonhos. Também tem os sonhos que a gente tem quando a gente dorme. Que a gente sonha. Que a gente sonha. E, na verdade, o que a maioria das pessoas não sabe é que, na verdade, a gente sonha enquanto dorme, mas nós também temos projeções astrais e nós temos regressão. Então, pessoas que sonham com coisas medievais, com coisas que não entendem, é muito bom entender sobre isso, porque são códigos, são informações que estão sendo passadas do nosso subconsciente para a gente. Mas talvez de vidas passadas? Pode ser de vidas passadas, para quem acredita, e para quem não acredita, pode ser uma herança genética dos ancestrais. Então, por exemplo, por muito tempo se acreditou que a primeira coisa que se forma em um bebê é o coração, mas na verdade é a parte nervosa. Então você recebe ali do teu pai e da tua mãe uma porção. Então cientificamente hoje já é comprovado que a gente não herda só a fisionomia dos nossos antepassados, mas também vem informações nessa porção que a gente recebe. Então pode ser da tua vida passada para quem acredita e pode ser também herança dos antepassados que é passado ali nesse acontecimento magnífico. É que geralmente a gente herda assim, os gostos, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né, o gosto por comida. A fisionomia, mas a ciência está cada vez mais descobrindo que a gente herda não só isso, mas inclusive memórias. Muitos pais tentam corrigir o comportamento dos filhos, mas qual é o papel espiritual e comportamental das crianças na família? Bom, é o que eu falei agora há pouco. As crianças, elas são o sintoma vivo do que precisa ser ajustado ali naquele ambiente.
Então, eu trabalho com constelação familiar. E dentro da constelação familiar, a gente acredita que quando uma pessoa não é vista dentro de um sistema, vem alguém posteriormente e, através do comportamento, espelha o que essa outra pessoa não viveu. O que ela precisa, né? O que ela acaba suprindo o que ela precisa. Exatamente. Então, é o exemplo que eu dei para vocês da minha sobrinha. Então, na minha infância, eu me senti não vista, não ouvida. Minha sobrinha fala que é uma beleza. E coincidentemente ou não, veja, eu descobri que eu tenho sombras, que eu tenho comportamentos que ela está repetindo. Então, a criança, para mim, dentro de todo o sistema, ela é um sintoma vivo do que aquele sistema precisa resolver. Só que, pela falta de conhecimento e de informação, o que a gente faz com as crianças? Não, agora não. Você não pode falar, você está falando demais. Agora é a vez dos adultos. E não tenta entender o que tem por trás daquele comportamento. Então, acaba remediando e não resolvendo a raiz do problema. E, na sua opinião, qual é o maior inimigo do desenvolvimento pessoal hoje? Sem sombra de dúvidas, a religiosidade. A religiosidade? Ela tem essa força de influência? Tem. Porque, na verdade, há muito tempo atrás, a ciência e a religião, elas trabalhavam juntas. Tem um documentário fantástico no YouTube, que é Quem Somos Nós. E, depois de um tempo, foi dividido ciência e espiritualidade e religião por questões políticas. E quando isso aconteceu, as pessoas se tornaram 880. Então, hoje, as pessoas têm muitos problemas comportamentais que vêm de feridas. E tem muita coisa na vida das pessoas dando errado e elas ficam terceirizando. Que é Deus que ainda está preparando, ou que é o diabo que está tentando contra a vida. Só que, muitas das vezes, é algo que ela precisa olhar e corrigir nela. Então, às vezes, se toma de uma angústia, de uma tristeza, de uma falta de sentido, aí traz um versículo da Bíblia. Não, porque esse mundo aqui é passageiro. Quando eu estiver no céu, choro e morte, tristeza e angústia não acabou, não existirão. Quando vai estar no céu, ninguém sabe. Então, a religiosidade... Teve essas influências, né? Exato. E que religiosidade é diferente de espiritualidade, né? Que é o que eu falo até sobre a questão alimentar. Estava conversando com um aluno hoje, porque eu tenho um desafio de 21 dias. Eu faço uma vez a cada 1 mês ou 2 meses. Que eu acompanho as pessoas por 21 dias trabalhando esses 3 pilares. E ele perguntou, mas que linha espiritual que você segue lá? Só para eu saber se eu entro ou não. E eu falei para ele, eu não sigo nenhuma linha religiosa. Eu trabalho com espiritualidade prática. E o que é isso? Muitas vezes você vai na missa, vai no centro, vai lá no seu budismo, ritual, no budismo e tal. E aí você tem uma prática religiosa recorrente. Quarta, domingo, tá lá. E aí você critica quem toma uma cerveja, ou quem usa um piercing, ou que tem uma tatuagem. Só que aí você tá só mandando mortadela, só mandando refrigerante, açúcar, tudo para o teu corpo, que é um templo. Então, a espiritualidade, a diferença de espiritualidade e religiosidade é isso. No dia a dia, nas coisas simples e práticas, você vê esse algo a mais. E a religiosidade não. Ela vai empurrando os assuntos para um dia, quem sabe, quando você chegar. E qual o conselho que você dá para quem quer combater o lado sombrio? Na verdade, eu escutei uma coisa uma vez e eu achei fantástico num livro que eu li chamado Efeito Sombra, que fala assim, por que a humanidade tenta combater o mal,
há tanto tempo e o mal só cresce? Porque, na verdade, é ensinado pra gente que a gente tem que matar a nossa sombra, que a gente tem que correr e não olhar. Só que quando você faz isso, na verdade, aquela sombra ali, que seja um comportamento ou um pensamento que você tenha, luta contra você 24 horas por dia. Enquanto você não olhar para a sombra e não se reverenciar para ela, como ela sendo uma professora que quer te ensinar algo através daquilo que está ali, você vai manter ela cada vez mais viva. Vou dar um exemplo de um cliente, de um mentorado. Ele tinha certos tipos de pensamentos. Só que tinha uma época da vida dele que ele tinha muitas características boas que fazia ele avançar demais. Só que era uma época que ele bebia demais, ia para festa, ia para farra e pegava várias mulheres, enfim. E ele saiu dessa vida. Só que ele associou aqueles comportamentos incríveis que ele tinha com esse outro lado ruim, que ele julga que é ruim. Aquele desenvolvimento, ele achou que era em virtude de toda essa curtição, né? Então, o que aconteceu? Muitas coisas na vida dele, precisando de várias características positivas que ele tinha nessa época, ele colocou dentro de uma gaveta com tudo. E hoje ele é uma pessoa muito bem resolvida, casado. Incrível o ser humano que ele é. Só que com alguns aspectos ainda travado. E a gente identificou que as qualidades que ele tem, que era da essência dele, foram bloqueadas por isso. E aí... Foram bloqueadas em um conjunto de coisas. Conjunto. Já não era tudo, né? E aí, o que aconteceu? Ele, como eu falei, casado hoje, muito bem resolvido. E aí eu passei para ele uma atividade. Eu falei para ele, assim, você vai pegar esses pensamentos que você tem, que vem na sua mente e que você tem medo de acessar isso novamente. O que isso quer te ensinar? Aí, beleza. Achamos ali o que queria ensinar. Falei, agora, para você ficar livre, o que você vai fazer? Vai conversar com a sua esposa e falar sobre esses pensamentos. Porque esses pensamentos, de certa forma, estavam trazendo para ele. Porque eu perguntei para ele, se as pessoas fossem capazes de... Você estar na rua e elas leem o seu pensamento como e vendo diria, isso, né? como seria para você? Ah, vergonhoso. Falei, mas você falou que esses pensamentos, eles são automáticos. Não é você que quer pensar. É a sombra que Eu falei, então por que você... Eu falei, então vamos dar um remédio para essa sombra. Vamos expor ela para a pessoa mais importante da sua vida. Eu vou começar a te contar uns pensamentos. Não contar doideira, não. Tô tendo uns pensamentos. Você conta para ela. Você vai mandar me matar. Então, quando você faz esse tipo de coisa de olhar para a sua sombra e entender o que ela quer passar para você, ela faz assim, ó. Mas enquanto você fica fugindo... Lutando contra aquilo, né? Ela tá ali te cutucando. Não, as pessoas ignoram. Ela tá aqui e as pessoas estão aqui ignorando. Não, tô fingindo que eu nem tô te vendo. E ela fica ali, cada vez mais forte. Mas o que eu vejo, assim, lógico que eu não tenho a visão sua, que as pessoas, elas fogem dos problemas, elas não querem resolver, né? Isso daí vai... É a sombra, quer fugir dessa sombra. Vai aumentando. Exatamente. Enquanto mais você foge e não resolve, maior ele fica. Maior, né? E maior ele vai te cutucando, né? Vai te... E te cutucando 24 horas por dia. Tem que Aí você enfrentar, perde né? o sono. Enfrentar, falar. É como se você acorda de madrugada, né? Começa a pensar nos 3 horas, problemas. eu acordo às 3. Aí Tem começa. um horário espiritual, né? É da sua sombra. 3 horas Mas é eu um converso horário com ela, eu já tô me espiritual. adaptando com a minha sombra. Então, aí tem que se dar bem com a sombra. Tem que se dar bem. A gente resolveu o problema com ela. Depois de 5h30 que eu acordo mesmo, eu vou resolver ela. Eu tô já bem. É uma professora, uma mensageira. Michele, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Com certeza, assim como a gente, eu tenho certeza que quem está assistindo gostou muito. Vai ter próximos, nós já até organizamos os bastidores aí, vai ter já estamos até combinando, né? um próximo, já que é muito interessante. Já está sendo até contratada, Michele. Não, tá de parabéns aí, é importantíssimo, agradeço por
presença aí e é fundamental esse tipo de conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos parceiros, e nós estamos disponibilizando aí para quem tiver interesse, pode nos procurar que nós vamos direcionar aí para a Michele, que vocês melhorando a vida vão vender mais, né? Com vão ter mais melhor resultado, viu? Com certeza. Vão espantar as sombras do mal aí, vão vender se muito mais. Vão se ficar empoderar. mais confiantes. É verdade. Muito obrigado, viu, Michele? Gratidão para vocês. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Noir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie.